Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Wideglan. Nessa oportunidade, nós daremos início ao sistema de numeração Maia. Então vamos lá, vamos conhecer esse sistema de numeração. Então, primeiro, nós vamos destacar a simbologia. A simbologia desse sistema é a composição de três símbolos. Então, nós temos aqui, nós temos esse primeiro símbolo, que é uma concha. Uma concha. Nós temos a bolinha, que é o ponto. E aí nós temos a barra. Então, essa barra aqui. Aí nós vamos agora para os valores. Então, vamos lá. A concha é a representação para o zero. Então, desses sistemas de numeração mais antigos, o sistema de numeração Maia foi o único que apresentou uma representação para o zero ou para o nada. O ponto aqui ele representa uma unidade e a barra ela representa 5 unidades. Ou seja, significa dizer que esse ponto aqui eu posso representá-lo no máximo 4 vezes. A partir de 5 pontos desse, eu vou substituir por uma barra, certo? Então, a concha é o zero, o ponto é uma unidade e a barra representa 5 unidades. Então, só lembrando aqui a quantidade de vezes que podemos repetir esse símbolo. Então, o ponto, vamos lá, o ponto ele vai repetir no máximo 4 vezes. E essa barra nós vamos representá-la nós vamos repetir essa barra aqui no máximo 3 vezes. Por que no máximo 3 vezes? Como nós poderemos representar os demais numerais? Porque o sistema de numeração Maia, ele é um sistema de numeração vigesimal, ou seja, ele possui uma base 20. E nós vamos perceber que a partir do 20, do numeral 20, a representação do numeral 20, nós vamos utilizar essa base. Então, por isso que a barra nós repetiremos no máximo 3 vezes. E o ponto no máximo 4 vezes. Então, agora, nós veremos a representação até o número 19. Então, nós faremos a representação agora até o número 19 e a partir do numeral 20, nós vamos utilizar a base 20 do sistema de numeração Maia. Então, vamos lá. O 1, um pontinho. Aqui o 2. 2 pontinhos. Ao 3, 3 pontinhos. Aí o 4, 4 pontinhos.
Aí o 5 já é uma barra. O 5 aqui já é uma barra. Certo? Aí o 6. O 6 já é uma barra. Com um ponto, só que esse ponto ele tem que ficar colado na barra. E nós vamos já perceber por que ele tem que ficar colado. Porque a partir do 20, nós teremos parcelas, nós vamos representar esse sistema de numeração por meio de parcela. Então, se o ponto estiver separado da barra, então se eu tiver um ponto e uma barra, só que esse ponto estiver separado da barra, desse jeito assim, ó, ele tem um valor. Nesse caso aqui, ó, desse jeito, isso aqui vale 25. E se eu tenho uma barra e o ponto está colado na barra, isso aqui vale 5. Então, por isso que é importante tomarmos muito cuidado quando nós estivermos representando. Então, ponto colado na barra vale 5. O ponto separado da barra, um ponto só separado da barra, vale 25. Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. Isso se nós tivermos duas parcelas. Porque se nós tivermos 3 parcelas, esse ponto já vai valer um outro valor. Então, vai depender da quantidade também de parcelas. Então, é importante nós sabermos utilizar quando o ponto está colado e o ponto está separado do outro 5. Mas não se preocupe, nós já veremos essa situação. Aí o 6, nós faremos aqui uma outra barra. E agora o 7, né? O 7. Apresentação agora para o 8. Então, uma barra, que é o 5, mais 3 bolinhas. Aí a representação para o 9 agora. Uma barra e 4 bolinhas. Lembrando que as bolinhas se repetem no máximo 4 vezes. Aí o 10 agora, o 10 já são 2 barrinhas. Uma. E sempre coladinhas, ó, bem coladinhas uma na outra. Vou fazer aqui, ó. Assim, né? Aqui não ficou legal. Pronto, aqui já é a representação para o 10. Eu vou colocando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui, você tem que colocar embaixo. Vou colocar aqui embaixo, que é para não confundir. 6, 7, 8, 9, 10. Aí nós faremos a representação até o 19. Nós já temos 10. Aí o 11 agora. Então, uma barrinha. 2 barrinhas. E agora uma bolinha coladinha. Esse aqui é o 11. Agora o 12.
uma barrinha, duas barrinhas, e agora duas bolinhas coladas. Lembrando que essas bolinhas tem que ficar coladas na barra. Já foi o 12. Aí o 13 agora. Uma barrinha, duas barrinhas, e agora 3 bolinhas coladas. Esse aí é o 13. Aí vem agora o 14. Quatro bolinhas agora coladas. Então, já vimos aqui, ó, o 11, 12, o 13 e o 14. Aí vamos fazer o 15, o 16, 17, 18 e 19. Vai ficar assim. Agora é o 15. O 15 agora são 3 barras. Essa barra ficou muito feia. Três barras agora. Então já foi o 15. Agora o 16. 3 barrinhas. 3 barrinhas aqui. Duas. Quinze, aí uma bolinha colada, 16. O 16. Aí o 17 agora. Com 3 barrinhas. Então agora o 17. Agora o 18. E por último, nós faremos a representação do 19. 19 agora.
4 bolinhas coladas. Vamos colocar aqui 10, aqui 11, aqui 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, aí está a representação desse sistema de numeração até o 19. A partir do 20, nós já utilizaremos a base desse sistema, que é a base 20. Então, a partir do 20, nós utilizaremos essa base 20. Então, primeiro, eu quero fazer aqui agora a construção de uma tabelinha de base 20. Tabela de base 20. Então, nós vamos começar com 20 elevado a 0. Depois 20 elevado a 1. Depois 20 elevado a 2. Depois 20 elevado a 3. 20 elevado a 4. E até o 20 elevado a 5. Vamos fazer essa tabelinha aqui de 20 até elevado a 5. Por que essa tabelinha de base 20? Porque a partir do 20 nós vamos trabalhar com linhas. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha e assim por diante. Então, cada linha dessa vai representar uma potência. Essa aqui é a primeira linha. Eu vou usar a base 20 elevado a 0. Então, 20 elevado a 0 é igual a 1. Então, 20 elevado a 0 é igual a 1. Por quê? Porque todo numeral elevado a 0, ou seja, toda base elevada a 0, com exceção do próprio zero, porque 0 elevado a 0, isso aqui é uma indeterminação. Então, o que é uma indeterminação? É algo que não segue uma sequência lógica, não tem uma definição, não tem como nós determinarmos. Para nós determinarmos alguma coisa em matemática, nós precisamos de uma sequência lógica, de argumentos concretos que, de fato, nos possibilite resolver qualquer situação. Então, 0 elevado a 0 é uma indeterminação, porque isso aqui não tem uma lógica para que possa obter um resultado satisfatório. Então, quaisquer numeral elevado, com exceção do 0, os demais numerais a partir do 1, qualquer 1 elevado a 0 vai dar sempre 1. Porque vamos imaginar uma prova básica. Eu tenho, por exemplo, 6 dividido para 6. 6 dividido para 6, isso aqui dá 1. Se eu pegar 10 dividido para 10, 10 dividido para 10 dá 1. Se eu pegar 25 dividir para 25, isso aqui vai dar 1. Porque todo numeral dividido por ele mesmo é igual a 1. Mas vamos supor agora, eu vou pegar esse 6, essa base 6, vou colocar assim, 6 elevado a 2, dividido por 6 elevado a 2. Perceba que é o mesmo numeral, isso aqui vai dar 1. Só que utilizando uma propriedade da potenciação, aqui a base é 6, base é o numeral que fica embaixo, o expoente aqui é 2. Base 6, expoente 2. Então, em uma divisão de potência de mesma base, você repete a base, que é 6, e subtrai os expoentes. 2 menos 2. Aí vai ficar 6 elevado a 0. Ora, 6 ao quadrado dividido para 6 ao quadrado deu 1. E utilizando a divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai o expoente. 2 menos 2, 0. Ficou 6 elevado a 0, que também é 1. Porque essa expressão aqui é igual a essa expressão aqui. Então, todo numeral, com exceção do 0, qualquer base sem ser o 0, elevado ao expoente 0 dá 1. E agora, 20 elevado a 1 vai dar o 20, porque esse expoente ele ordena quantas vezes a base vai repetir. Então, 20 elevado a 1 dá 20.
20 elevado a 2 é 20 vezes 20. 20 vezes 20, isso aqui vai dar 400. Mas como é que nós faremos essa multiplicação bem simples, sem precisar armar 20 vezes 20? Ó, sem precisar. Vamos lá. Esqueça o zero, foque só no 2. 2 vezes 2 dá 4. Aí você pega o primeiro zero e o segundo zero, coloca aqui. Então, 20 vezes 20 é 400. Agora, 20 elevado à terceira potência ou 20 ao cubo. Esse expoente aqui, 3, significa dizer que essa base 20 vai repetir 3 vezes multiplicando. Então, 20 vezes 20 vezes 20, isso aqui vai dar 8.000. Mas para você não fazer essa multiplicação direta, esqueça o zero, certo? Esqueça o zero. Foque só no 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Aí você pega o primeiro zero, o segundo zero e o terceiro zero, coloca aqui. 8.000. Aí 20 a quarta, ó. Então, o 20 vai repetir 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Esqueça o zero. Foque só no 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aí você vai pegar agora os zeros. 1, 2, 3, 4. Coloca os 4 zeros aqui. Então, vai dar 160.000. Aí, 20 a quinta potência. Então, você vai pegar 1, 2, 3, 4, 5. Vai repetir 5 vezes agora. Por que está repetindo a base 25 vezes? Porque o expoente é 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí fica assim, ó. Esqueça o zero, foque só no 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Você coloca aqui o 32. E vai acrescentar os 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, você vai ficar com 3.200.000. Então, essa tabela aqui de base 20, ela vai já servir de suporte para você. Por exemplo, eu quero representar o numeral 20. Ó, como é que eu represento o numeral 20? Exemplo 1. Como é que eu represento o numeral 20? Vai ficar assim. Ó. Numeral 20. Vou pegar aqui uma conchinha. Fazer essa conchinha aqui um pouquinho bonitinha. Ó, essa é a representação do número 20. Aí você me pergunta, mas como que pode ser a representação do número 20 se aqui é o 0 e aqui é o 1? Certo? Como isso aqui pode ser a representação do número 20? Então vamos lá. Perceba que a partir do numeral 20, nós vamos usar essa tabela aqui da base 20. Então, aqui a primeira linha, vou colocar assim. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha e aqui sexta linha. Então, na primeira linha, nós vamos usar o 20 elevado a 0. Na segunda linha, nós vamos usar o 20 elevado a 1. Na terceira linha, vamos usar o 20 elevado a 2. Na quarta linha, o 20 elevado a 3. Na quinta linha, o 20 elevado a 4. E na sexta linha, o 20 elevado a 5. E se houvesse uma sétima linha, 20 elevado a 6 e aumentando essa potência. Professor, o que é essa linha? Então, vamos lá. Ó, aqui é a primeira linha
e aqui é a segunda linha. Então, você sempre vai contar de baixo para cima. Então, de baixo para cima, a primeira linha é o que está na base. E perceba que esse ponto, a bolinha, está afastado da concha. Está afastado. Então, aqui é uma parcela e aqui é outra parcela. Então, na minha primeira parcela, na minha primeira linha, eu utilizo a base 20. 20 elevado a 0, que corresponde a 1. Ou seja, toda vez o numeral aqui da base, se eu estou multiplicando por 20 elevado a 0, e 20 elevado a 0 é 1, vai dar sempre o mesmo numeral. Vai ficar assim, ó. Aqui é o quê? 0. Vezes quem? A primeira linha, 20 elevado a 0. E aqui a segunda linha, ó. Quanto equivale isso aqui? 1. Vezes quem? Segunda linha é 20 elevado a 1. Como vocês já têm a tabela, vocês vão substituir já os valores, porque já coloquei a tabela aqui para vocês. Então, como é que funciona? Você vai pegar o valor da primeira linha, ó, 1 vezes o 20 elevado a 1, da segunda linha, perdão, mais o valor da primeira linha, ó, 0 vezes 20 elevado a 0. Então, nós vamos somar essas parcelas. Nós vamos pegar a parcela começando lá de cima, somando até chegar de baixo. Nesse caso, só tem duas parcelas, ficou mais simples. Então, fica 1 vezes... Quanto é 20 elevado a 1? 20 elevado a 1 é 20. Então, coloca aqui o 20. Mais 0 vezes... Quanto é 20 elevado a 0? 20 elevado a 0 é 1. Você substitui por 1. 1 vezes o 20 dá 20. 0 vezes 1 dá 0. 20 mais 0 vai dar 20. Então, você conseguiu fazer a representação do numeral 20. Então, a partir do numeral 20, nós vamos trabalhar com sequência de linhas. Então, se houver só uma linha, primeira linha. Houver duas linhas, então, primeira e segunda linha. Se houver 3 linhas, primeira, segunda e terceira linha. E assim por diante. Então, para cada linha, a potência do 20 vai aumentando. Primeira linha, a potência do 20 é 0. Segunda linha, a potência do 20 é 1. Terceira linha, a potência do 20 é 2. Quarta linha, a potência do 20 é 3. Quinta linha, a potência do 20 é 4. E sexta linha, a potência do 20 é 5. Vamos apagar aqui para nós fazermos agora outros exemplos. Então, eu vou fazer agora uma representação que eu peguei ali primeira e segunda linha, agora 3 linhas. Primeira, segunda e terceira linha. Então, exemplo 2 agora. Nós vamos descobrir esse numeral aqui. É muito importante que esse símbolo ele fique afastado. Ó, essa bola aqui está colada, o ponto está colado na barra. Ó, perceba, estão afastados, certo? Vou dar mais uma dificultada aqui. Então, você começa, ó, começa de baixo para cima, de baixo para cima. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira linha, base 20 elevado a 0. Segunda linha, base 20 elevado a 1. Terceira linha, base 20 elevado a 2. Ou seja, então, esse meu exemplo aí está de 0 até 2. Ó. De 0 até 2. Então, vamos lá. Começamos lá de cima. Ó.
Começa agora lá de cima. 2 pontinhos, então é 2 vezes. Está na terceira linha. Terceira linha, 20 elevado a 2. Certo? Primeira linha, 20 elevado a 0. Segunda linha, 20 elevado a 1. Terceira linha, 20 elevado a 2. E aqui, segunda linha, 5 com mais 1, 6. 20 elevado a 1. E a primeira linha, 5 com mais 5, 10. 10 vezes o 20 elevado a 0. O que eu farei? Eu tenho agora 3 parcelas, eu vou somar essas 3 parcelas. Então fica 2 vezes 20 elevado a 2, mais 6 vezes 20 elevado a 1, mais 10 vezes 20 elevado a 0. Aí vamos lá. Quanto é 20 elevado a 2? 20 elevado a 2 nós já temos bem aqui. É quanto? 400. Já formamos a nossa tabela. 6 vezes o 20 elevado a 1. Quanto é 20 elevado a 1? É 20. Você coloca o 20 aqui. E quanto é 20 elevado a 0? 20 elevado a 0 é 1. Então vai ficar 10 vezes 1. Então eu troquei, ó, 20 elevado a 2 é o 400. 20 elevado a 2, 400. Aí 6 vezes o 20 elevado a 1. Troquei o 20 elevado a 1. Quem é o 20 elevado a 1? É o 20. Está aqui o 20. Mais 10 vezes o 20 elevado a 0. Quem é o 20 elevado a 0? Dá 1. 10 vezes 1. Aí 2 vezes o 400 dá 800. 6 vezes o 20 dá 120. 10 vezes 1 dá 10. 800 mais 120 dá 920. Mais o 10. 920 mais 10 dá 930. Então, perceba, conseguimos representar o numeral 930. Então, o número 930, na terceira parcela ele tem 2 unidades, na segunda parcela ele tem 6 unidades e na primeira parcela ele tem 10 unidades. Então, perceba que a utilização dessa base 20, ela é muito importante, porque através dessa base 20 nós conseguimos fazer representação de números altíssimos. Então, mais um exemplo de número 3. Vou apagar aqui. Para não apagar a nossa tabela, para servir de base para que vocês entendam melhor. Então, exemplo 3 agora. Eu farei agora com 4 parcelas. Nós vamos até a 4ª parcela. Vai ficar assim. Ó. Fazer um número bem grande. Então, agora nós temos 4 parcelas. Ó, primeira, segunda, terceira e 4ª parcela. Então, nessa primeira parcela, esse numeral vezes a base 20 elevado a 0. Então, quanto equivale aqui? Ó? 5 com mais 1, 6. Então, fica assim, ó, 6 vezes o 20 elevado a 0. E aqui, 5 mais 5, 10. Então, 10 vezes o 20. A segunda parcela é 20 elevado a 1. Aí vai aumentando a parcela. Agora vai ser 2.
2 vezes o 20 elevado agora a 2. E a quarta parcela, 5 com mais 3, 8, vezes o 20 elevado a 3. Ok? Então, o que nós faremos? Nós faremos uma soma dessas parcelas, começando de cima para baixo. Fica assim, 8 vezes o 20 elevado a 3, mais o 2 vezes o 20 elevado a 2, mais o 10 vezes o 20 elevado a 1, mais o 6 vezes 20 elevado a 0. Então, vamos lá. 8 vezes... Quanto é o 20 elevado a 3? 20 elevado a 3 é 8.000. Você coloca aqui 8.000. Mais 2 vezes o 20 elevado a 2. Quanto é o 20 elevado a 2? 400. Mais 10 vezes o 20 elevado a 1. Quanto é o 20 elevado a 1? 20. Você coloca aqui. Mais 6 vezes o 20 elevado a 0. Quanto é o 20 elevado a 0? 1. Pronto. Aí fica 8 vezes 8.000. Esquece os zeros. 8 vezes 8 dá 64. Aí você acrescenta os 3 zeros. Então, 8 vezes 8.000 dá 64.000. 2 vezes o 400. Esquece o zero. 2 vezes 4, 8. Aí acrescenta os zeros. 800. 10 vezes 20. Esquece o zero. 1 vezes o 2 dá 2. Aí acrescenta os 2 zeros. 200. E 6 vezes 1 dá 6. Aí você pega de 2 em 2. 64.000 com mais 800 vai dar 64.800. 200 mais 6 dá 206. Aí você pega agora 64.800 com mais 206. Isso vai dar 65.006. Só somar 64.800 com mais 206. 6, 0, dá 10, vai 1, 5, 6. 65.006. Então, aqui, esse aqui é o resultado final dessa expressão. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, o seu comentário, deixa a sua dúvida. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.